Salve, salve, rapaziadinha. Sejam bem-vindos ao vídeo, sejam bem-vindos ao canal também. Bem, fim do Windows 10, eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar uma esclarecida em algumas coisas que eu penso. Minha opinião não é basicamente a opinião, tipo, que vai definir tudo, mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu penso, né? O Windows 10 está acabando, os requisitos ali para o Windows 11 têm incomodado muita gente nem gosta do Windows 11, etc. Mas ficar no Windows 10 pode ser não pode ser não, é perigoso por conta da questão de segurança, de não ter mais atualizações. E eu coloquei alguns cenários de usuários aqui, eu vou estar explicando para vocês. Público gamer, criador de conteúdo, e aqui em criador de conteúdo pode ser só você que, tipo, precisa de ferramentas para edição de vídeo, ou para fazer live e etc. Usuário básico. Esse usuário básico é aquele que só navega na internet ali, vê uns vídeos no navegador, tal, usa ali tipo um Office, beleza. Esse limbo é o quê? É o usuário que está entre o usuário básico e o usuário avançado. É aquele usuário que já entende um pouco do sistema que ele está utilizando, mas ele também não chega a ser um usuário avançado para ficar corrigindo eventuais problemas, beleza? Vamos partir desse princípio aqui, ele faz coisas mais avançadas no sistema do que um usuário básico. Ok, vamos lá. Considerando o ponto do fim aí do Windows 10, público gamer. Público gamer tem algumas questões que a gente precisa estabelecer antes de simplesmente definir ali. O primeiro delas é que o público gamer, por exemplo, o Linux. Vamos lá. O macOS eu não vou nem considerar, porque quem tem dinheiro para ir pro macOS, ele tá aqui, mas a gente desconsidera, porque tem alguns eu já peguei essa tier list e pronto. E fui adicionando algumas coisas. Quem é gamer, vamos supor, vai ter vários tipos de gamer. Tem aquele gamer casual, tem o gamer competitivo. Eu vou tentar enquadrar todo mundo, entendeu? Se você é gamer, mas eu vou fazer algumas ressalvas, o Windows é a melhor opção. Vamos dizer que esse daqui é o Windows 10, tá? Dependendo do tipo de gamer que você é, se você é um gamer casual, que só roda certos jogos ali e aqueles jogos casual mesmo, mas você só usa o computador para jogar, mas você ainda quer uma segurança, vale a pena um esforço ali para fazer um upgrade para o Windows 11. Se você é um gamer competitivo, e aí eu tô falando do cara competitivo, que só usa o PC só pra jogar aquele seu jogo ali competitivo, joga campeonato e etc. Esse público é aquele público que, maioria das vezes, nem usa o Windows original nem nada, usa o Windows modificado e tal. Então, pra ele, até o Windows 10 tá de boa, porque esse cara ele só usa o PC pra jogar. E na maioria das vezes, ele pega um computador ali e desliga o Windows Defender, faz um monte de coisa. Então, ok. Esse cara não vai ser tão, assim, tão impactado. Se quiser, ainda tem uma segurança além, vai para o Windows 11 ou permanece ali no Windows 10, dependendo do público que você for. Por que que eu não boto Linux para jogos? Linux hoje em dia você consegue jogar basicamente a maioria dos jogos, mas a maioria não é todos. Como eu tô jogando todo mundo ali na mesma turma, tipo, jogos competitivos no Linux não é bom. Tirando o CS, todo jogo competitivo que você joga no Linux, você tá correndo um risco. Eu, por exemplo, jogo Flagpunk, que é um jogo meio Valorant, roda no Linux. Dá pra jogar? Dá. Qual que é o problema? Se você tá jogando ali no Linux, a qualquer momento, vamos supor, o jogo começou a ser infestado de hack. Uma das primeiras coisas que eles vão fazer é tirar o suporte, que nem é um suporte, mas eles só permitem que joga, do Linux. Entendeu? Aconteceu isso com a Apex, aconteceu com outros jogos que rodavam no Linux e eles tiraram o suporte. Outra coisa, amanhã ou depois vai lançar um jogo. Se você que gosta de jogar, tem seus amigos ali, lançou um jogo, tu tá no Linux, tu vai ter que torcer pra ele rodar. E eu não tô falando nem de rodar ali, do sistema rodar, mas do jogo permitir que você jogue no Linux. Se for um jogo, tipo, jogo online é o pior ainda, porque pode ser que o anti-cheater não permita no Linux e não tenha compatibilidade, e aí você vai ficar sem jogar o seu jogo, não vai acompanhar os seus amigos num jogo novo porque você tá no Linux. Então, para jogos, Linux roda jogos, roda muito bem hoje em dia, sem tantas dor de cabeça se você estiver jogando jogos só da Steam, com um pouco mais de dor de cabeça se você estiver jogando jogos fora da Steam, mas roda. Mas ainda não é o cenário melhor possível. Estamos considerando aqui o melhor cenário possível. Criador de conteúdo. O Windows, tipo, faz um upgrade pro Windows. Você pode até fazer uma ponte no Linux ali.
usar algumas ferramentas, mas junta um dinheiro, melhora seu computador se der. Se não der, você vai ter que ficar no tentar um Linux mesmo, mas Windows. Linux tem muita ferramenta para edição de vídeo, edição de imagem, mas são ferramentas que não chegam aos pés das ferramentas que tem para Windows. As melhores ferramentas não têm suporte para Linux, não tem suporte, então acaba que você vai ter problema com a criação de conteúdo se você for para Linux. É complicado sim, fazer live ali, tipo, é muita coisa que você vai ter que configurar para você ter o básico. E para quem trabalha com isso, não é o melhor cenário. Então você pode até fazer uma ponte ali no Linux, enquanto não der, mas junta um dinheiro e vai para o Windows, porque as ferramentas no Linux, elas são ferramentas mais limitadas. O Kdenlive é legal, mas não é um CapCut, não é um Adobe, então, tipo, o GIMP é legal, mas dá para você trabalhar? Dá. Mas o nível de excelência que você vai ter nos programas que você tem para o Windows, você não consegue atingir de maneira tão fácil no Linux. Você vai ter muito mais complicação, um tempo de se habituar a muita coisa e talvez nem consiga chegar no mesmo nível. Então, criador de conteúdo, Windows. É usuário básico, aquele usuário que eu já expliquei aqui. Usuário básico, Linux perfeitamente. Não tem dor de cabeça. Se instalar uma distribuição certinha ali, um Linux Mint, Zorin OS, distribuição fácil ali, tranquila, amigável, esse usuário vai ter o seu coisa totalmente atendido, não vai ter grandes problemas. Linux vai pegar perfeitamente. Basicamente é isso. O Limbo é um pouco complicado de explicar. Porque no Linux, por exemplo, o Linux você pode vir aqui no Limbo e botar o Linux. Entende? Porque dependendo do nível de usuário que você for, se você começar a tentar muita coisa ali no Linux, mexer em muita coisa assim, e você não for um usuário avançado, você vai ter problemas. Linux, ele tem se você for um usuário básico, você não vai ter tantos problemas. Se você for um usuário que já quer um pouco mais curioso de saber por que certas coisas que deveriam funcionar não funcionam, por que algumas coisas estão acontecendo estranhas no sistema, tal. Se você for fuçar muito e você não for um usuário avançado para ficar ali corrigindo, porque aí você vai tentar coisas que, vamos supor, no Windows você ia tentar e ia ter um software ali que ia te ajudar e você ia fazer aquilo, no Linux, muitas vezes, você vai ter que recorrer a certos como o terminal, que não é uma coisa muito habitual para quem vem do Windows. Eu, por exemplo, usei o Windows muitas vezes e eu comecei a utilizar terminal só quando eu fui para o Linux e eu já fiz coisa bem mais avançada, mas a diferença é que no Windows, mesmo que você vá fazer alguma coisa avançada, sempre tem um programa para fazer aquilo. Você não precisa realmente recorrer ao terminal, por mais que aquele programa vá usar o terminal por você. Mas no Linux não. Se você for um usuário que vai sair do básico, você vai ter que recorrer ao terminal. Você vai ter que recorrer ao terminal. E aí, aqui eu vou botar os dois. Por que eu vou botar os dois? Porque é isso. Se você for um usuário um pouco que sai um pouquinho da curva, você vai enfrentar certos problemas ali no Linux. Aí vai depender de você. Vale a pena você ficar ali corrigindo certas coisas, batendo cabeça para tentar fazer aquilo, ou você tentar fazer um upgrade pro Windows 11? Vai de você, entendeu? É você que vai definir isso. Então, tipo, dá para usar o Linux mesmo você sendo esse usuário? Dá. Você tem muita limitação de software, você tem algumas incompatibilidades de hardware, mas você consegue. Se isso te incomodar muito, aí a saída para você é tentar de alguma forma fazer um upgrade para o Windows 11. Seja ele de forma padrão, trocando hardware, ou seja ele do jeito que você quiser. Mas aí vai definir da sua experiência. Usou o Linux ali, viu que não dá, é a solução que tem. Se você se habituar a ele, se tudo que você usa ali, mesmo que você tenha certa dor de cabeça ou que você queira se avançar mais para dentro do sistema, ok, também você vai conseguir utilizar bem. Usuário avançado, que é aquele usuário que ele já mexe com sistemas há muito tempo, ele já não tem certos problemas para executar nada. Então, o Windows 10 está acabando, mas esse cara já tem conhecimento técnico e tal. O Linux é uma boa opção para ele, porque ele vai conseguir ser o que o Linux muitas das vezes, dependendo das distribuições, vai requerer. Que é você ficar corrigindo problemas que acontecem, corrigindo funções que eram para funcionar e de vez em quando não funcionam, ou você está executando alguma coisa e de repente sai um problema e você tem que parar ali e corrigir. Esse usuário mais avançado, ele já vai ter ali
a noção, ele só vai ter que aprender as ferramentas que ele vai precisar utilizar, mas quem é mais avançado na parte de sistema não vai ter grande dor de cabeça, muito provavelmente já deve ter até experimentado um Linux na vida, e realmente não vai ter tanto problema ali não. Agora, se você é avançado, o Linux consegue, o cara vai conseguir fazer até muito mais, vai conseguir usar o sistema de uma forma até melhor do que esses 2 usuários aqui. Mas é isso. O que eu acho, assim, que as pessoas têm que se atentar é que o Windows 11 ele tá indo para um caminho, o Windows está indo para um caminho, a Microsoft está fazendo isso, e basicamente ela não está se preocupando tanto ali com o usuário no final das contas. Ela está fazendo as decisões dela, ela não tem um concorrente à altura. Tipo, o Mac é um sistema excelente, mas não é objetivo do Mac competir com o Windows 11 cabeça a cabeça. Eu acho que até conseguiria se quisesse, mas não. O Mac é aquele sistema que ele quer ser exclusivo e ponto. Linux não é concorrente para Windows, porque tem muita incompatibilidade de software, tem muita coisa faltando que você precisa, tem um monte de distribuição, é um embolamento de coisa, a comunidade é boa, é um ponto forte, mas também afasta muito novos usuários. Então, assim, não é concorrente, é só vocês verem os números e ver tudo, não tem concorrente real. Então, ela meio que fica confortável para fazer ali basicamente o que ela quer. E aí vai do usuário realmente. Se você tem um PCzinho fraco ali, não consegue rodar muita coisa, o Linux vai ser a melhor opção. Se você está pronto para fazer um upgrade e está pensando se vale a pena fazer um upgrade e ir para o Windows 11 ou mesmo assim fazer esse upgrade, mas ir para um Linux, sinceramente, máquina mais atual, fica no Windows. Você vai aproveitar mais o seu hardware, faz o upgrade para o Windows, porque você vai ter um aproveitamento melhor da sua máquina, você vai conseguir tirar proveito de features que vêm em máquinas mais atuais que o Linux não tira proveito, principalmente na questão de software, na questão de periféricos. Cara, falta muita coisa, falta muita coisa. Se você não for um usuário avançado ou não for um usuário técnico que só usa o PC ali para certos tipos de trabalho e você gosta de utilizar as coisas que você comprou, tipo, um mouse e você quer entrar no software dele, por exemplo, aqui, ó, esse software meu, ele não funciona no Linux, não tem como utilizar, não tem equivalente a ele, não tem nada para você utilizar. Você vai ter que recorrer a um terminal para pelo menos mudar a DPI, outras funções que tem. E se você pagou por isso, cara, você vai querer usar, né? Se você pagou, você quer usar. E basicamente você não vai conseguir. Então, se você tá ali com condição para fazer esse upgrade, vai para o Windows 11. É a melhor escolha. Se você não tem essa condição, se você tem um computador até bom, mas que não vai rodar o Windows 11 e você não quer fazer nenhum método diferente para um bypass aí, burlar requisitos, ok, se aventura no Linux ali, porque pode ser que seja para você. Pode ser que seja para você, pode ser que você chegue lá e não tenha problema nenhum, como você pode chegar lá e não se adaptar, e isso daí vai de você realmente, a questão é teste, e eu até recomendo que vocês testem, beleza? Tá querendo ali ir para o Linux e tal, tá pensando se vale a pena um upgrade ou não, testa primeiro, faz um dual boot, não bota em máquina virtual, não entra nisso, tira um tempo para você formatar realmente o seu PC, porque máquina virtual é uma máquina virtual, cara. Tem coisa ali que não vai funcionar e na máquina física funciona, tem coisa ali que vai funcionar e na máquina física não vai funcionar, então não vale a pena uma máquina virtual para você testar o sistema. Só para você olhar como é, mas para você testar realmente, para você saber o que é utilizar Linux, baixa. Esse canal meu aqui, eu falo só de Linux, tá? Que é o meu canal principal. Então tem muita coisa lá. Se você quiser, por exemplo, ver sobre algumas distribuições, pode vir aqui também. Personalização também. Você vai ser super bem recebido por mim. E também tem o nosso canal lá, o nosso Discord também nas descrições dos vídeos. Que tem um pessoal super legal que entende de Linux e vai te receber super bem, porque isso é um princípio dessa comunidade que a gente está criando lá. Receber bem novos usuários. Então, é a partir daí que a gente quer crescer. Então, se você estiver aí querendo testar algumas coisas, dá uma olhada lá e pode ser que você tire algumas dúvidas. Mas não entre para o Linux pensando ali que é mil maravilhas. Pode ser que para você seja, e pode ser que muita coisa do que você usa não funciona. Ou nem existe equivalentes. Então, testa antes e vê para você o que é melhor. Pode ser até que uma ponte no Linux seja o ideal. Você não está com condições no momento, e isso é super normal na realidade do nosso país. Você não tem condição no momento, mas faz uma ponte no Linux. Fica no Linux um tempinho,
até utiliza, vê se é pra você. Enquanto isso, você vai juntando um dinheirinho mesmo aos poucos. Quando der, faz um upgrade e vai para o Windows. Se você não se adaptou no Linux, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado. Faz um upgrade, vai para o Windows e seja feliz, beleza? Só isso mesmo que eu tenho pra falar com vocês, a gente já debateu aí algumas coisas. Deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente quer crescer esse canal aqui também, pra chegar no mesmo nível e tamo junto, galera. Valeu, amo vocês, fui.